Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu me chamo Márcio, sou professor de Escola Bíblica e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e dinâmicas para o melhor aprendizado dos nossos queridos irmãos, professores, alunos, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus. Quero convidar a você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe também, deixe seus comentários. Você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e mostrará para muito mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas. Lição número 6 da classe de adultos vai tratar do tema expressando palavras honestas. Nesta lição nós temos 3 pontos e nós apresentaremos aqui 3 dinâmicas para dinamizar a sua aula aí da Escola Bíblica Dominical. Texto áureo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, verso 37. As próprias palavras de Jesus Cristo falando aqui aos nossos corações. O cristão, aquele que segue a Cristo, precisa trabalhar, precisa tratar, precisa fazer os seus negócios, dialogar, podemos assim, se comunicar de maneira honesta para com a sociedade, porque é isto que o Senhor Jesus nos fala, que a nossa palavra tem que ser a mais honesta possível. O ponto número 1 da nossa lição vai tratar: não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. E já neste primeiro ponto eu quero aqui apresentar para os irmãos a primeira dinâmica, que os irmãos vão apresentar, e logo após isto eu lerei aqui um texto do autor da lição. Nesta dinâmica, o professor vai levar para a sala de aula 2 canetas, e vai enrolar as canetas com plástico ou com fita adesiva, igual está aqui. O professor vai levar 2 canetas, aqui é a primeira dinâmica relacionada a este primeiro ponto, ao qual nós não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. O juramento, nós não somos obrigados a jurar, mas se jurarmos, se fizermos algum tipo de juramento, precisamos cumprir literalmente. Aí aqui os irmãos vão levar 2 canetas e vão enrolar com fita adesiva essas 2 canetas. E aí o professor vai fazer o seguinte: o professor vai pedir para um dos alunos voluntário se vir à frente e escrever com as 2 canetas Deus é amor em um papel. Eu vou até baixar aqui a câmera para os irmãos verem. O professor vai pedir para um aluno escrever e o aluno vai fazer isso aqui. Ele vai pegar e vai escrever aqui no papel. Aqui, Deus certo? É amor. Deus é amor. E aí o professor vai, depois que o professor fizer isto, os alunos vão observar a leitura, e vai entender que assim como a primeira caneta escreveu em cima Deus, é amor, a segunda caneta também, ela escreveu Deus é amor. Ela foi fiel naquilo que a primeira caneta escreveu, certo? E aí o professor vai dizer para os alunos o seguinte, que esta dinâmica é uma dinâmica simples, mas vai representar as 2 canetas, cada uma vai representar uma pessoa, certo? A primeira caneta representa uma pessoa e a segunda caneta representa também uma pessoa. A fita adesiva, ela vai representar a verdade. Então, quando as pessoas se envolvem, se comunicam entre si e são unidos pela verdade, em João 8:32 vai dizer, 36 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas são unidas na verdade, através do vínculo da verdade, aquilo que uma fala, a outra copia. Aquilo que uma fala, a outra confirma.
certo? Assim como estas duas canetas, né, escreveram Deus e amor de maneira fidedigna, de maneira copiou, né, e confirmou aquilo que a outra caneta escreveu, né, a outra caneta embaixo também ela escreveu da mesma maneira. Por quê? Porque elas estão ligadas pelo vínculo da verdade. O plástico é a verdade e elas estão ligadas pelo vínculo da verdade. E da mesma maneira que uma escreveu, a outra confirmou a sua escrita também escrevendo a mesma coisa. Deus é amor. Por que, irmãos, que eu digo isso? Aplicação prática. Porque se nós estivermos firmados na verdade, se eu com meu irmão, né, você, meu querido professor, meu querido aluno, com o seu amigo, o seu companheiro, se estiver firmado na verdade, não precisaremos jurar, aplicar juramentos. Não precisaremos jurar, porque aquelas pessoas acreditarão em nós, porque nós estamos vinculados, já estamos com o vínculo da verdade. Né? E aí o professor vai ler o seguinte, no texto do nosso autor, da nossa lição, onde diz o seguinte: um cristão verdadeiro e sincero, que tem um coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como o céu e a terra para afirmar, né, que o que está dizendo é a verdade, posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engano ou engodo, conforme Salmos 15:2, Provérbios 8:7 e Malaquias capítulo 2, verso 7. O cristão que está vinculado na verdade, ele não precisa invocar, né, qualquer elemento como o céu ou a terra, ou até mesmo jurar pelo nome de Deus, porque as pessoas já dão credibilidade a ele, e ele então, vinculado pelo vínculo da verdade, ele, pela sua palavra, aquilo que ele diz, as pessoas acreditam, né? E é isso que nós temos que passar para esta sociedade nos dias atuais. Todo cristão precisa trabalhar com a verdade, precisa ser honesto nas suas palavras, ser sincero nas suas palavras, né? Transmitir honestidade para todas as pessoas que estão à sua volta, porque assim, meus queridos professores e alunos, né, superintendentes, ganhamos pessoas para Cristo através do nosso testemunho. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostou dessa primeira dinâmica? Compartilhe aí, deixe seus comentários, tá bom? Curta também os nossos vídeos, né? Nos ajude a alcançar mais vidas, que eu tenho certeza que assim como está abençoando a sua vida, abençoará também outras vidas em nome de Jesus. Tá bom? O ponto número 2 vai tratar sobre as nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. Neste ponto eu quero aqui apresentar, né, mais uma dinâmica para os irmãos, e eu vou aproveitar aqui para usar as canetas que eu usei aqui, mas os irmãos podem aproveitar e usar um papel, um pedaço de palito, né, um palito. Podem usar um palito ou podem usar qualquer outra coisa, né? Ou, por exemplo, um palito de picolé como material, os irmãos podem usar, ou podem usar as próprias canetas que foi usada agora, né, para fazer esta dinâmica. Eu estou só desenrolando aqui o plástico, a caneta eu separei, certo? E aí os irmãos vão fazer duas plaquinhas. Os irmãos não, o professor vai fazer duas plaquinhas. Uma plaquinha com o nome sim, certo? Vai colocar na ponta da caneta, né, se os irmãos quiserem aproveitar as canetas, né, para fazer essa dinâmica, vai colocar na ponta da caneta e vai fazer outra plaquinha com a outra caneta com o nome não, certo? E aqui os irmãos podem colocar aqui uma fita adesiva, tá vendo? Uma fitazinha adesiva e colocar aqui na ponta da caneta, certo? E aí vai ficar duas plaquinhas, sim e não. Sim e não. E aí o professor vai fazer o seguinte, com essas duas plaquinhas em mãos, o professor vai fazer perguntas, né, para os alunos, né, voluntários que estiverem com estas plaquinhas, né? Eles vão ficar, um aluno vai ficar com as duas plaquinhas, certo? O professor vai fazer essa dinâmica pelo menos com 2 alunos, só para os irmãos, né, os alunos que estiverem, né, à volta, as irmãs também que estiverem à volta, dependendo da classe, se for classe de irmãs, as outras observarem as perguntas e ver o professor, o aluno levantando a plaquinha de não ou a plaquinha de sim. Aí o professor vai fazer perguntas simples, como por exemplo, você tem filhos?
Aí a irmã ou o irmão vão levantar a plaquinha. Se sim, ela vai levantar a plaquinha de sim. Se não, ela vai levantar a plaquinha de não. Aí o professor vai fazer outra pergunta. Você tem pai vivo hoje? Aí o professor, o aluno vai levantar a plaquinha que sim ou que não. Aí o professor vai fazer outras perguntas, dizendo assim, você tem irmãos? Aí o aluno vai levantar a plaquinha que sim ou que não. O professor vai perguntar, você já viajou para fora do Brasil? Um exemplo, né? Aí o aluno vai levantar a plaquinha que sim ou que não. Aí o professor pode fazer outras perguntas, né? Pode continuar e fazendo outras perguntas, pode fazer aleatoriamente as perguntas, né? E qual é o propósito dessa dinâmica? Qual é o objetivo desta dinâmica? Em primeiro lugar, é fazer com que os alunos conheçam um pouco mais a respeito daquela pessoa que está participando da dinâmica, né? O professor pode escolher uma ou duas pessoas e fazer essa dinâmica com duas pessoas, ou somente com uma, se quiser ser mais rápido, né? E aí o propósito, o objetivo um deles é que os alunos conheçam melhor aquela pessoa que está praticando, que está participando daquela dinâmica. E o segundo propósito mais, né, que é fundamentada neste ponto dessa lição, é que através das palavras de sim ou não, as pessoas puderam então conversar, né, de maneira honesta. Não é que a gente só pode dizer sim ou não, a gente pode conversar outras coisas, né, ampliar as nossas respostas, mas porém, somente através do sim e do não, nós podemos expressar nossas palavras honestas também. Se nós não sabemos de alguma coisa, né, de algum assunto, a gente não deve, né, ser influenciado pelaquilo que nós não sabemos, mas nós devemos apenas dizer se sim ou que não, ou então eu não sei, certo? Eu não sei, não tem problema nenhum a pessoa dizer que não sabe. Então o objetivo desta dinâmica é mostrar que apenas com as palavras sim e não, nós podemos expressar de maneira digna e fiel a nossa honestidade para a sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta. Tá bom? Aí o professor vai ler aqui no primeiro subtópico, né, dizendo o seguinte: tomar cuidado com o que se fala é valioso. Demais, esta atitude declara que tipo de pessoa nós somos, né? Tomar cuidado com aquilo que nós falamos é muito valioso. E vai declarar para as pessoas que tipo de pessoas nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria, né? Com muita propriedade. O rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua, conforme Provérbios 28, capítulo 18, melhor dizendo, e 21. Né? Palavras do rei Salomão, que a nossa língua, o nosso falar, aquilo que nós expressamos, diz muito sobre a nossa vida. Fala muito a respeito de quem nós somos, né? E se nós, né, tivermos estas palavras como palavras, né, que sejam palavras fiéis para com a sociedade, as pessoas colocarão mais crédito em nós, né? E quando nós fizermos algum negócio, né, as pessoas, né, elas terão mais confiança em fazer os negócios. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, nós seguimos a Cristo e nós refletimos, mostramos Cristo através da verdade para toda a humanidade. Tá bom, meus queridos irmãos? Esta é a segunda dinâmica deste segundo ponto, tá bom? Escreva nos comentários aí se você vai fazer a primeira ou a segunda, ou então a terceira que eu vou acabar de mostrar aqui para os irmãos, tá bom? O terceiro ponto vai tratar o seguinte: honestidade com nossas palavras, né? E o ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos está no terceiro subtópico, a qual vai tratar o seguinte: dando testemunho. Tudo isto está linkado, né, verdade, com o nosso testemunho, né? As nossas palavras, aquilo que nós falamos, está ligado intimamente com o nosso testemunho de vida, né? Porque muitas das vezes, nós vemos aí nos dias atuais, pessoas pregando aquilo que não vive, falando aquilo que não vive, né? A gente pelo menos deveria, né, falar aquilo que nós vivemos e pregar aquilo que nós vivemos.
Por quê? Porque o testemunho, ele é impactante. Porque às vezes as nossas palavras podem até convencer, né? E aquela pessoa já conhecendo aquilo que nós falamos, através do nosso exemplo de vida, nossa prática de vida, o nosso testemunho de vida, arrastará multidões, né? As palavras convencem, mas o exemplo, né, ele arrasta, ele confirma. O exemplo, ele mostra para as pessoas que realmente nós vivemos aquilo que nós falamos. Uma pessoa honesta revela dignidade e caráter e é honrada. Digna procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Provérbios capítulo 21, verso 8. E para este terceiro ponto, eu quero trazer aqui uma dinâmica bem legal, né, bem interessante para os irmãos. É o seguinte, aqui nós não vamos usar nenhum tipo de material, certo? Nós não vamos usar nenhum tipo de material, mas o professor vai pedir para que pelo menos quatro alunos voluntários, né, se levantem e queiram participar dessa dinâmica. E aí o professor, essa dinâmica eu já fiz ela em outros vídeos, né, passado, mas a aplicação dela aqui é bem interessante. O professor vai falar para o primeiro aluno o seguinte: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e em breve vai levar-nos nós para o céu, certo? O aluno que receber essa mensagem vai passar para o terceiro aluno passa para o quarto aluno passa para o quinto aluno. Quando chegar no quinto aluno ou quarto aluno, dependendo da quantidade de pessoas que você chamar, o professor vai pedir para o último aluno falar a frase que foi iniciada no primeiro aluno, que o professor falou para o primeiro aluno. Quando, né, o último aluno falar, o professor vai conferir se a palavra é uma palavra fiel. Se a palavra é a palavra fiel, se foi realmente como foi iniciada. O professor vai dizer para o primeiro aluno: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e em breve vai levar para o céu. Em breve vai nos levar para o céu. O segundo aluno vai repetir a mesma frase o primeiro aluno vai falar para o segundo aluno vai repetir a mesma frase para o terceiro aluno e assim sucessivamente. Quando chegar no último aluno, o professor pede para ele falar. Se ele falar a frase de maneira fiel, assim como o professor falou para o primeiro aluno, ele então cumpriu a sua missão de transmitir a mensagem com honestidade. Em falar aquela mensagem com honestidade. Demonstrando o quê? Que nas palavras que foram inicialmente faladas, houve honestidade no grupo, né? Nenhum falou de maneira contrária ou podemos dizer assim, inventou alguma coisa, né? E falou para outro aluno, né? E a palavra chegou com fidelidade no último aluno. Qual é o objetivo desta dinâmica? A reflexão, né, profunda que esta dinâmica vai trazer para nós. É que aquilo que nós lemos na palavra do Senhor, aquilo que nós aprendemos de Deus, aquilo que nós extraímos, né, da palavra do Senhor, nós precisamos transmitir com fidelidade para as nações, para o povo, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, companheiros, para todos aqueles que estão à nossa volta, porque através disso o nosso testemunho será fiel, transmitindo a mensagem verdadeira, né, sem nos preocupar com as adversidades, né, ao nosso redor. As adversidades vêm, mas o nosso falar tem que permanecer com honestidade, falarmos aos ouvintes com honestidade, para que as pessoas possam, através daquilo que nós falamos, né, ser abençoadas. Porque como nós lemos aqui, em Provérbios, capítulo 18, verso 21, o nosso falar tem poder. Tem poder para levantar e tem poder para derrubar. E se nós somos seguidores de Cristo, as nossas palavras têm que ser sempre para levantar os irmãos,
para fazer com que os irmãos sejam restaurados, para fazer com que os irmãos sejam fortalecidos na fé e para fazer que todos nós caminhemos juntos rumo ao céu de glória, rumo à eternidade celestial, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostou destas dinâmicas? Gostou destes comentários? Quero pedir para você que chegou até aqui, para que você possa, se quiser ser membro do nosso canal, caso você queira ser membro do nosso canal, nós estamos com a opção de seja membro agora aqui no nosso canal, né? E através dessa opção nós colocaremos aqui vídeos exclusivos somente para quem é membro. Vídeos que nós não colocaremos aqui no canal, mas nós colocaremos vídeos exclusivos com relação a dinâmicas, estudos bíblicos, né? Com conteúdo exclusivo para membros. Você que quer ser membro também, você terá um selo de fidelidade e nós estamos também programando outras funções para colocar, né, no canal exclusivamente para quem é membro. Temos também um segundo canal, o canal de oração, de leitura da palavra. Eu deixarei o link aqui na descrição deste vídeo. Eu estou começando este canal, né, para também abençoar a sua vida através de oração e de leitura da palavra, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Deus nos permitir, que vai se tratar do tema Não retribua pelos padrões humanos, tá bom? Até a próxima, fiquem todos com Deus.